Nosso próximo convidado tem uma história de vida brilhante. Já foi cobrador de ônibus, já foi guardador de carro. Começa a sua carreira com um inconformismo muito grande de querer ser feliz, prosperar, ajudar a construir um mundo melhor. Ele é formado em psicologia, com olhar para a psicanálise, tecnologia e responsabilidade social. Já passou pela L'Oréal, agora é gerente de Employer Brand na OLX Brasil. Vem pra cá, Genesson Honorato. Genesson, vem pra cá, meu querido amigo, seja bem-vindo. Salva de palmas. Esperando as palmas do pessoal. As definições de colaborador foram resetadas, foram atualizadas. Que prazer. Uma honra tê-lo aqui do meu lado. O prazer é todo meu, né? Tá num evento e tá num palco tão recheado de grandes... Né? Só celebridades. Só celebridades e eu. Aí vem eu. Trazem aqui um monte de gente. Você também é celebridade, poxa. Fique bem. Muito obrigado. Arrebenta, gente. Muito obrigado. Prazer, obrigado. Bom dia, gente. É interessante, né? Eu resolvi não botar o fone, mas se vocês falarem eu vou conseguir ouvir, se vocês falarem bom dia, hein? Bom dia. Olha que maravilha. Hoje eu vim aqui fazer uma provocação. A gente trabalha com recursos humanos e a gente passou nessa trilha toda para falar desde funcionário, depois passamos a denominar as pessoas no trabalho como pessoas colaboradoras. E a minha provocação é entender o que de fato nos aguarda agora, a partir de uma perspectiva de transformação exponencial das organizações e o momento que a gente pode pensar na próxima revolução do trabalho. Ontem a gente estava ali na palestra magna e a palestrante falou que a próxima revolução do trabalho se referia à revolução, né? Partindo da revolução das máquinas, a revolução elétrica. E eu fiquei brincando com a pessoa que estava do meu lado que eu falei, a primeira revolução é a revolução quando a gente deixou de ser catadores-coletores e passamos a viver em comunidade, juntos. A partir daí, muita coisa mudou, porque entrou um aspecto muito significativo, que são as relações. Do que são feitas as organizações? De pessoas e relações entre as pessoas. Para falar um pouco sobre essa perspectiva, eu vou contar um pouco sobre a minha história. A minha história começa com uma de milhões de brasileiros. Começar a trabalhar muito cedo para complementar a renda da família. Então, aos 10 anos, eu já fui guardador de carro, cobrador de ônibus e também vendedor de sonhos. Aquele sonho mesmo de padaria, sabe? Com aquele açuquinha e canela em cima. Eu lembro que eu abria aquele sonho e tinha uma goiabada derretida no meio. Lembro como se fosse hoje. Eu levava aqui no meu braço aquela bandejinha e circulava pelas ruas vendendo sonhos. Eu nunca imaginei que, anos depois, o tema que eu mais iria falar, iria comentar, seria sonhos. E como os sonhos são importantes para potencializar pessoas e menos funcionário, funcionária, ou colaborador e colaboradora. A importância do trabalho como algo fundamental na nossa existência, na nossa formação subjetiva e em tudo aquilo que a gente bota como perspectiva de futuro. Tem gente que trabalha para sobreviver, como a maioria dos brasileiros. Gente que trabalha para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem, ou para ser independente, aquilo que a gente tanto busca. Então, o trabalho não é uma tarefa específica, mas sim um conjunto de coisas e sonhos, desejos que a gente tem e busca o trabalho na perspectiva de realizar. A história das pessoas tem um poder significativo nessa construção. Por isso, eu comecei falando um pouco sobre mim. Quem sou eu? Como que eu cheguei até aqui? Ou como dizem hoje, quem é Genesson Honorato na fila do pão? É muito importante conhecer a história, porque quando a gente conhece a história das pessoas, isso é poderoso. Ontem, por exemplo, eu estava num jantar com o CTRO da DASA, Fábio Rosé. E quando a gente começou a conversar, ele disse assim, você conhece a minha história? E nós não tínhamos conversado nada sobre o que eu ia dizer aqui hoje. E ele começou a contar a história dele. E isso mudou completamente a perspectiva do que significa a minha relação com ele e do que significa a existência dele. Não como um CTRO de uma organização multinacional, mas como pessoa. Então, uma coisa fundamental é como que a gente enxerga as pessoas numa totalidade a partir daquilo que a pessoa é como construção histórica. E a gente tem chamado isso hoje muito de profissional mosaico ou profissional T-shaped. Não podemos desconsiderar o aspecto histórico dessa equação. Eu estou fazendo um curso no MIT,
Agora com a pandemia, e dou até essa dica também, tem um monte de curso que você pode fazer online. Terminei um curso de Harvard, estou fazendo um outro curso de Harvard sobre felicidade, e agora estou fazendo um curso no MIT chamado Shaping Work of the Future, falando sobre como é o trabalho do futuro e como que a gente pode desenhar uma perspectiva de trabalho do futuro. No primeiro módulo tem um artigo que a gente, né, tem bastante leituras nesse curso, e no primeiro, esse artigo, que é um reporte de 2019, eles falam essa frase na abertura do capítulo. Eu vou tentar traduzir para vocês. Trabalho tem significado e importância para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Isso transcende aspectos meramente econômicos ou financeiros. Trabalho é uma atividade humana central e crítica para a autorrealização e para a coesão social. Quando eu li essa frase no artigo, e sendo um dos primeiros artigos do curso, eu parei e fiquei, confesso para vocês, uma semana sem retornar ao curso, pensando sobre esse fragmento de frase. O trabalho é muito maior do que a realização de uma tarefa. E fala tanto de realização, tanto de aspectos econômicos, quanto de coesão social. Isso para mim foi central. Aí, depois dessa história toda, eu passei no programa de trainee da L'Oréal, como está ali, e vim morar no Rio de Janeiro. Completei 10 anos que eu estou morando no Rio de Janeiro, a partir dessa oportunidade do programa de trainee da L'Oréal. Então hoje eu sou o pai do Benedito, palestrante, consultor, especialista, sonhador e gerente de Employer Branding e Diversidade e Inclusão na OLX Brasil. Isso é o que me compõe hoje como sujeito. E, aliás, quem tem filho sabe, hoje hoje eu sou o pai do Benedito, eu não sou mais o Gênesis Honorato. Uma outra coisa que é fundamental e que, durante a graduação, e eu confesso para vocês que para fazer essa fala, eu fiz uma ligação para minha professora de Psicologia das Organizações, Simone Chaves, e disse: professora, teve um semestre que eu li um fragmento de um livro que falava a respeito do trabalho fazendo uma relação com a sexualidade em Freud. E eu quero resgatar essa frase porque eu tenho que falar na talk da Arena do Caos, até porque o nome caos para mim tem muito significativo. Eu acho que o caos é o que se organiza, né? O contrário do que a gente pensa. E essa frase fala muito sobre o autor, talvez aqui eu tentando falar ipsilíteres, ele diz: eu me atrevo a dizer que, para além da sexualidade, como disse Freud, o trabalho tem um aspecto fundamental na formação subjetiva das pessoas. E isso, para mim, muda completamente a maneira como a gente se enxerga e da maneira como a gente se vê e como nós vemos as pessoas diante dos trabalhos, nas vagas, em tudo aquilo que a gente está fazendo nas nossas organizações. Bom, o fato é que há uma busca pela felicidade no trabalho. E essa pesquisa acabou de sair, que é a pesquisa da Work Monitor, que fala que 56% da geração Z e 55% da geração Millennials dizem que, se o trabalho não for uma fonte de bem-estar, eles não querem trabalhar nessas organizações. Eu escrevi um artigo no meu LinkedIn e que, para mim, só depois que eu escrevi que eu fui me dar conta, onde eu chamo a próxima revolução de revolução do afeto, revolução afetiva. Não existe mais essa ideia de que, da pirâmide hierárquica, como a gente monta os nossos organogramas, que tem alguém lá em cima, inacessível, e que sabe de tudo, e nós estamos aqui embaixo apenas olhando o que aquela pessoa que sabe de tudo diz pra gente poder fazer. Quando, na verdade, quanto mais horizontais a gente tiver, insights e construção coletiva de significado e de valor, pode vir de todos os lados. De uma pessoa jovem aprendiz, de um diretor C-level, de uma pessoa que é contratada para trabalhar na empresa. E isso tudo faz parte de uma transformação que vai além. O risco que a gente corre, e é importante a gente falar sobre isso na atualização de colaborador e colaboradora, é que a gente tem um imperativo da felicidade. Precisamos tomar cuidado para não pensar que a felicidade a gente vai chegar em algum momento no final do arco-íris e vai encontrar o pote de ouro dourado da felicidade. Porque, na verdade, como a gente sabe, trabalho vem do latim, se alguém puder me corrigir, por favor, tripalium,
que era um instrumento de tortura. É de lá que vem a palavra trabalho. Então a gente precisa enxergar o trabalho como ele é, mas ele não precisa ser torturante. Ele pode ser algo que traga momentos de felicidade, tá? Porque sabemos que a felicidade não é linear. Isso significa dizer que ontem eu estava falando aqui no evento, falando sobre experiência. Experiência é uma experiência total. A sua organização é family friendly? Ela considera a família das pessoas colaboradoras? A sua organização considera as pessoas que têm um pet? Considera as pessoas que, como eu, gostam de andar de skate? Considera as pessoas que gostam de viajar? Calma, não significa que a gente vai sair dando passagem aérea, ou distribuindo skate, ou pagando aulas de yoga para todo mundo, ou só isso, ou uma coisa ou outra. Significa que quando você conhece as pessoas com quem você está se relacionando a maior parte do tempo das nossas vidas, mais condição a gente tem de tornar o trabalho algo significativo que vai além de colaborador e transcende para a pessoa. E aí, por mais óbvio que pareça, quando eu estava montando esse slide, eu escrevi, reescrevi, porque, por mais óbvio que pareça, a gente precisa tratar e ver as pessoas como pessoas, definitivamente. E aqui eu falo um pouco dessa experiência que acabou de acontecer comigo. Vai chegando a idade, eu estou fazendo exercício, eu fiquei com uma dor na lombar que eu não conseguia me abaixar, estou melhorando agora. E trabalhando de casa, a vizinha resolveu fazer uma reforma no apartamento dela, com todo o direito. Mas a marreta lá da pessoa que está reformando bate sistematicamente, nessa semana bateu sistematicamente sobre a minha cabeça. Tum, tum, tum. E o Benedito, como eu falei para vocês, com febre, por conta de uma alergia, dessa mudança louca de tempo. Talvez outras pessoas até se identifiquem com essas alergias respiratórias aqui. E com febre em casa, com a marreta batendo sobre a minha cabeça, e eu tendo que trabalhar, entregar os resultados, entregar as apresentações e tudo mais. Eu pergunto, é possível dissociar o Gêneson, pai do Benedito, com dor na lombar, Benedito com febre, uma reforma em cima da minha cabeça, do Gêneson profissional, que tem uma matrícula lá na empresa? Vocês acham que vai afetar o meu rendimento todo esse cenário que eu apresentei para vocês, ou esse cenário não afeta o meu rendimento? Afeta. Exatamente porque eu não sou colaborador da OLX, eu sou Gêneson Norato. E eu tenho uma vida que vai muito além dos momentos que eu estou sentado na cadeira fazendo uma atividade, seja ela qual for. Para cá? Foi. E aí, nessa busca, nessa perspectiva de atualizar a ideia de colaborador, colaboradora, tem um estudo bem recente que eu recomendo que vocês vejam, da Gartner, uma consultoria, se eu não estiver enganado, britânica, que eles fizeram um estudo a respeito do EVP. E eu ali, não por acaso, não sei se vocês estão percebendo que EVP está arriscado. Foi eu mesmo que fiz isso, olha, por favor, nem considerem, ou considerem, porque EVP o que significa? Employee Value Proposition. E a minha perspectiva hoje de atualização da pessoa colaboradora para a pessoa como um todo é People Value Proposition, já que a expressão é em inglês. Proposta de valor para pessoas e não proposta de valor para funcionários, empregados ou colaborador. E nesse estudo, eles chegaram à conclusão, um estudo foi feito com, se eu não estiver enganado, com mais de 30 mil pessoas ao redor do mundo, eles chegaram a algumas conclusões. Primeiro, que você precisa gerar conexões profundas no trabalho. Como que eu gero conexões profundas? Me sinto compreendido ou compreendida no trabalho. Quando eu chego para a minha diretora e digo para ela o que está se passando na minha vida, ela compreende o que eu estou dizendo. Ela tem escuta para o que eu estou dizendo. Isso muda tudo. Porque imagina você chega com um problema, meu filho está com febre, está acontecendo isso e aquilo, e a pessoa diz, tá, beleza. E os slides? Alguém se identifica com isso aqui? Tem que ir além. Flexibilidade radical. Tenho autonomia. A gente fala bastante em autonomia. E autonomia, eu acho que tem uma coisa ambígua também em torno da autonomia, né? Quando a gente pensa em autonomia, fala, eu vou sair fazendo o que eu quero fazer. Né? Eu sou autônomo, vou sair fazendo. Na verdade, aqui o elemento central é não microgerenciar as equipes.
ficar vendo o e-mail. Você escreveu o e-mail, você me manda antes o e-mail, para depois o e-mail que você vai mandar, eu te retorno esse e-mail e você manda o e-mail comigo em cópia. Ou pior, que eu já ouvi, você faz o e-mail e me manda o e-mail para eu mandar o e-mail? Não, tô vendo um monte de gente se identificando aqui com isso. Você acha que a pessoa vai ficar super feliz com isso? Não vai, né? Me sinto cuidado, cuidada. Isso aqui não precisa nem falar nada, né? O cuidado, como que a gente se sente na organização. Quando eu vou para o trabalho, eu sei que tem gente que vai olhar para mim, que vai me ouvir, vai escutar e eu vou me sentir cuidado. Não vou me sentir apontado o dedo, porque naquela semana ou naquele mês as coisas não iam tão bem na minha vida como um todo. Me sinto valorizado, valorizada, fundamental. E estou, portanto, talvez a gente chegue aí, desemboque nesse lugar de aí sim eu estou engajado, agora eu estou engajado. Isso é o meu engajamento. Né? Então a gente fica nessa busca de olhar para elementos soltos, na perspectiva da pessoa se engajar, e por vezes esquecemos do elemento central, que é a pessoa em si. Nesse mesmo estudo, tem esse recorte aqui, que chegou uma pessoa aqui que me deu esse insight, e que é central dentro do estudo, que para mim, e é também um fragmento, quando vocês pesquisarem lá, é um parágrafo que tem em cima, logo no início do estudo, que diz o seguinte: a gente precisa fazer uma evolução onde a gente começa, né, tratando as pessoas como pessoas funcionárias, colaboradoras, para falar das pessoas como pessoas, como eu acabei de dizer. A gente sai da experiência de trabalho excepcional, a gente estava falando ontem de experiência, lá no painel no CONAR, para experiência de vida excepcional. Às vezes a gente vê alguns vídeos viralizando de empresas ou de pessoas gestoras, lideranças, que fizeram uma coisinha, trouxe a mãe da pessoa para o momento que a pessoa seria efetivada. A pessoa estagiária foi efetivada e fizeram uma surpresa, trouxeram a mãe, que falou muito sobre isso quando a pessoa foi efetivada, e quando a pessoa chega para o anúncio, a mãe dela está lá. Parece uma besteira, né? Mas viraliza por quê? Porque é sobre algo maior do que o trabalho. É sobre a pessoa em si. E isso tem um poder significativo. E para mim, que eu deixei até em inglês, que para mim esse é o central, deixar de focar em futures, ou seja, ferramentas, o cuidado com essa digitalização para não digitalizar o feeling. Aquilo que as máquinas não vão fazer. O que as máquinas não vão fazer? Cuidar do sentimento, do sentir. Então, sair de foco em ferramentas para um foco em sentimento. Isso pode fazer muita diferença quando a gente... Tem gente que está ali atrás da pilastra. Isso pode fazer muita diferença quando a gente está tratando de pessoas em sua totalidade. E aí, já indo para o final, eu tomei a ousadia de formular essa frase aqui, pensando nesse papo hoje. Toda revolução começa com um sonho. Aquele sonho que eu estava contando no início, né? E todo sonho é uma janela para grandes transformações. Por que eu falo de sonho quando eu vou falar desse assunto? Por que falar de algo que é tão subjetivo? Porque a transformação das organizações, e como eu disse no início, olhar para o trabalho de uma maneira mais ampla, é sobre uma transformação que pode ser a próxima revolução, como eu comentei no início. Pode ser a revolução do afeto, a revolução das relações, a partir de um sonho de transformação. Bom, o trabalho pode não ser aquele sonho com açúcar e canela e com a goiabada no meio. Mas o que é mais importante é que no final do dia, nós que cuidamos das pessoas nas organizações, nós que somos lideranças de recursos humanos, nós que olhamos para organizações e para as pessoas, que a gente não trate as pessoas que nos veem, que veem as organizações como um meio de sobrevivência, como um sonho e como uma oportunidade, como um colaborador, um funcionário ou uma funcionária. Porque as definições de colaborador foram atualizadas. Obrigado. Eu saio, eu fico, eu saio. Eu fico. Agora sim. Obrigado. Generson Honorato, que honra enorme tê-lo aqui nesse palco. Eu espero que tenha sido só a primeira
de muitas vezes você é um cara que fala com uma humanidade, né, que poucos têm, a sua história Obrigado. se confundindo com tudo aquilo que você é hoje profissionalmente. Então, obrigado pela generosidade da sua presença aqui com a gente. Júlio, obrigado pela conexão. Cadê o Júlio? Não sei mais onde ele tá, né? Mas foi uma honra pra gente. E eu agradeço muito, né, como eu falei, estar aqui e poder falar sobre isso e poder ter tanta gente também ouvindo sobre isso, né, ouvindo sobre essa transformação das organizações que é tão necessária. E eu não posso deixar de registrar aqui a honra, né, de a Cristiane Berlim, que está aqui, a CTRO, né, a diretora de RH da OLX Brasil. Muito feliz que você veio. E a Carol, que também trabalha no meu time, que veio aqui também prestigiar, porque eu falei, se não tiver ninguém, pelo menos tem 2 pessoas para assistir. Você sabe que esse é sempre o medo, né? O medo, meu Deus, mas e aí, vai vir gente, não vai vir gente e tal. Então quem veio, fica, tá? Não vai embora não. Eu vou já pedir para bloquear as passagens lá, beleza? Gêneson. Obrigado, valeu. Obrigado, viu? Até uma próxima. Palmas! Obrigado, Gêneson Honorato. Obrigado, pode vir por aqui.